Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site e da fanpage da Câmara Municipal e pelo canal 17 da TV Câmara, TV a cabo Tietê. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente, gostaria de proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Yara Maria Luquete Kaifer. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fábio, presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Wilson Wildeu Santos Souza. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Antes do início dos trabalhos, eu gostaria de informar aos senhores vereadores que a suplente de vereador Yara Maria Luquete Kaifer foi empossada na Câmara Municipal na data de ontem, na vaga do vereador João Carlos Pires Uliana, que se licenciou para tratar de assuntos particulares. Portanto, eu convido a vereadora para que preste o compromisso de posse. Yara, por favor, leia o seu juramento. Eu, Yara, prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter, cumprir a Constituição, observar as leis, defender os interesses do município e o bem geral de sua população. Seja muito bem-vinda, Yara. Que Obrigada. Deus lhe proteja nessa passagem. Amém para nós todos. Dando sequência à sessão, neste momento procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Dr. Pedro, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko? Sim. Yara? Ok? Dr. João? Sim. Regonha? Sim. Dr. Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Ronaldinho? Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente da sessão. Projeto de lei número 19 de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências. Data de entrada, 29 de abril de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 19 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 4 de maio de 2020. Projeto de lei número 20 de 2020 dispõe sobre a concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2021 e dá outras providências. Data de entrada, 29 de abril de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 20 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 4 de maio de 2020. Projeto de lei número 21 de 2020 dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais junto ao orçamento vigente do município. Data de entrada, 30 de abril de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 21 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças
e Contabilidade em 4 de maio de 2020. Emendas. Emenda supressiva número 1 de 2020. Suprime dispositivos do projeto de lei número 18 de 2020. Data de entrada, 4 de maio de 2020, autoria Júnior Regonha. A emenda será anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 169 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o devido conserto no asfalto da rua Zenóbio Sacon. Requeiro também que informe se existem estudos que possam comprovar a real situação de segurança do pavimento asfáltico na referida rua, uma vez que, desde a sua implantação, há menos de 2 anos, já é a segunda vez que o asfalto sofre esse tipo de dano. Data de entrada, 4 de maio de 2020. Autoria, Kiko Aronchi. Está em discussão o requerimento número 169 de 2020. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Gostaria de saudar agora publicamente a vereadora Yara. Bem-vinda. Que você possa fazer um brilhante trabalho aí na cidade de Tietê. Obrigada. Presidente, esse requerimento é com pesar que faço. Por quê? Uma rua que foi feita uma forma de desafogo à situação enfrentada pelo Terras de Santa Maria, onde essas 500 famílias foram deixadas ao lado da rodovia sem acesso para sair. Foi feito isso lá atrás sem responsabilidade nenhuma, e hoje esse problema é único e exclusivamente do município de Tietê. Esse problema não é do Estado, não é da concessionária, e sim do município de Tietê. E o município de Tietê, infelizmente, não tem condições de sanar esse problema. Então, uma alternativa criada foi abrir essa rua na parte de trás. Essa rua foi feita há pouco mais de 2 anos. A gente aqui reclama que essa rua não tem calçadas, essa rua não tem iluminação, o que causa vários desconfortos aos moradores desse bairro. E agora, por pior que ainda possa ocorrer, já é a segunda vez que o asfalto se desfaz lá. Né? Várias fotos foram tiradas, essas fotos não estão sendo expostas aqui por causa da nossa dinâmica aqui, mas está sendo encaminhada à prefeitura. Mas é uma vergonha um serviço novo dessa forma, um serviço que foi feito pela primeira vez, não é que foi recapeado, refeito, não, é um serviço novo, essa rua não existia. E nós já estamos em 2 anos fazendo com um buraco no meio da rua, lá, mas buraco de entrar 50 centímetros para baixo, não é uma casquinha que saiu. Então, o que você pede é para que a prefeitura não só tape esse buraco, mas que veja a responsabilidade disso. É impossível que a empresa que executou esse serviço não tenha responsabilidade alguma sobre isso. Sabe, é uma coisa que não dá para entender. É essa situação dessa rua que foi instituída para ser uma solução, está virando um problema maior do que se não tivesse ela. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas, porque eu estou tendo um delay aqui nas imagens. Eu não sei se o meu som está chegando aí em tempo real. Quero desejar boa noite especial aí para a Yara. Seja bem-vinda. Que você faça uma legislatura exemplar. A gente fica feliz que é mais uma mulher aqui na Câmara Municipal, junto com a dona Sandra. Nos deixa muito felizes. Muito obrigada. Eu queria primeiro deixar os meus parabéns aí pelo requerimento do Adriano.
concordar com ele no que diz respeito ao fato, porque eu também fiz um requerimento, acho que é a primeira vez que o buraco teve problema na rua e teve buraco. Eu me lembro que eu fiz um requerimento, ponderei ele, inclusive, em minhas considerações, muito semelhante ao que o Adriano Aron colocou aí. É uma rua nova, é uma rua fundamental para os moradores do bairro Terra Santa Maria, dada ela, né, como a viabilidade de acesso para o bairro, do bairro ao centro, do centro ao bairro, ela continua sem iluminação, sem calçamento, que já é um problema sério para os moradores, e agora tem essa questão aí de tempo em tempo existe um problema na sua malha asfáltica. Então, eu queria deixar o meu reforço aqui e o meu apoio aí ao requerimento do Adriano Aron, porque é fundamental que isso não ocorra, tendo em vista não só a questão da segurança, mas também da importância e da acessibilidade que essa rua tem aí para diversos e diversas famílias daquele bairro. Muito obrigado, presidente Alfaro. Continua em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Ronaldinho. Está fechado o seu microfone. Ronaldinho. Sim. Obrigado. Desculpe, perdão. Requerimento número 169/2020 está aprovado. Requerimento número 170 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe se a prefeitura está adotando providências específicas junto à Caixa Econômica Federal para minimizar as aglomerações, inclusive porque está previsto o pagamento de 3 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Data de entrada, 4 de maio de 2020. Autoria, Beto Moraes. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres pares, quem nos acompanha, agora só pela internet, né? Boa noite a todos. Boa noite especial a Yara. Seja muito bem-vinda aqui na nossa casa legislativa. Obrigada, Beto. Na verdade, esse requerimento, mais do que uma solicitação, é uma forma de manifestação sobre o assunto, né? Porque é muito simplório chegar aqui e cobrar da prefeitura uma situação no momento de caos que a gente está vivendo. Então, o requerimento não é para exigir que a prefeitura resolva um problema que o Brasil está passando, com o pessoal se aglomerando na Caixa, na frente das agências da Caixa, para receber o auxílio. E sim começar uma discussão, porque são 3 parcelas, né? Então, nas primeiras parcelas que a gente sabe que as pessoas foram divididas por mês de nascimento, a cada 2 meses era um dia para comparecer na Caixa, e a gente sabe o caos que foi, está sendo, né? Está sendo, acho que hoje foi o último dia da primeira parcela. É óbvio que a gente sabia que teria problema, mas não sabia o tamanho, e foi realmente uma aglomeração exagerada. Então, a ideia aqui não é que a prefeitura multe, o PROCON multe a Caixa, não é essa a ideia. É que a gente cobre da prefeitura providências, ou até põe em discussão junto à Caixa, o que pode ser feito. Pelo Brasil afora tem muita gente, muita cidade tendo ideias. Teve cidade que fez um pré-cadastro do pessoal, um pré-atendimento dentro do ginásio de esportes, coberto, com distanciamento, em parceria com a prefeitura, para evitar que a pessoa fique no sol. Tem cidade que fechou a rua para deixar o pessoal à distância mínima exigida, né, para não haver contato dentro do possível. E aí o pessoal ficou no sol, cada um colocou sua carteira, seu capacete, e foram todo mundo para a sombra, ficaram tudo lado a lado. Ou seja, não resolveu nada, mas é uma tentativa.
Então, a ideia aqui é levantar a discussão, porque está acontecendo, vai acontecer de novo no próximo mês, vai acontecer de novo no outro mês, e a intenção é que a gente isso não se torne uma causa transmissora, né, do vírus aqui. A situação é complicada, as pessoas irão definitivamente buscar o auxílio, e nós temos que discutir como pode ser feito isso da forma mais segura possível, com o menor risco possível. Porque sabe que resolver não é tão simples, mas fica aí a questão a ser discutida. Tomara que a prefeitura, no próximo mês, consiga, com alguma parceria com a Caixa, dar uma solução, pelo menos, melhor do que está sendo hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ronaldinho. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite. Público que nos assiste também. A nossa querida vereadora Iara, seja bem-vinda. Boa noite. Que tenham ótimos trabalhos aqui em prol do povo tietense. Iara, seja bem-vinda. Senhor presidente, eu queria parabenizar o Beto aí pelo requerimento e gostaria até de pedir autorização para poder subscrever junto com ele. Na data de ontem, eu também fiz um ofício, encaminhamos para o Executivo na data de hoje, se atentando a isso também. O Beto ele já foi mais além, já prevendo aí o que está acontecendo agora vai acontecer nos próximos 2 meses, essas aglomerações e tal. E no ofício também sugeri para que usasse da forma que está sendo feito em algumas cidades, mas de uma forma organizada, que pudesse, sabendo do decreto de calamidade pública, onde o Executivo pode até ter algumas despesas aí que venha no combate ao Covid e, de certa forma, esse número, aglomeração de pessoas na frente da Caixa também vem com isso, porque muita gente está suspensa, com o trabalho suspenso, está sem trabalhar e correndo atrás do auxílio. Então, acho que cabe aí dentro desse decreto do prefeito. Então, sugerindo para que pudesse colocar ali tendas, coberturas, pensando ontem mesmo, a fila estava chegando até, acho que passando ali o JH 1,99. E você olha na fila, tem pessoas de todas as idades, e aí você vê, as pessoas mais jovens ainda têm condições, têm uma resistência maior, outros ficam ali, às vezes já não aguentando mais, mas acabam ficando até a hora que chega a sua vez, porque sabe que se for embora, amanhã vai enfrentar de novo e assim vai. Então, parabéns ao Beto aí por ter feito o requerimento, como eu também fiz o ofício, já encaminhei ao Executivo, tomara que o Executivo aí se atente a isso e venha junto com a Caixa, até nós também, eu tenho certeza que todos os vereadores se colocam à disposição para achar alternativas aí que possa atender essa demanda aí que está, essa demanda referente aí ao saque, do auxílio emergencial, enfim, as aglomerações aí que estão acontecendo próximo à Caixa. A gente sabe que as pessoas que estão ali estão realmente necessitadas e eles precisam ter um pouquinho de atenção também, não só por parte da Caixa, mas também da administração pública, onde não é culpa nem de um nem de outro, mas, enfim, temos que nos unir para poder dar um pouco de conforto, um bem-estar para quem está nessa situação aí todos os dias, enfrentando as filas aí da Caixa. Valeu, vereador. Oi. Uma parte antes que o senhor finalize. Claro. Senhor vereador, obrigado também pela preocupação. Então, é prova de que a Câmara está acompanhando o assunto. E é importante destacar que, assim, o que a Prefeitura pode fazer, porque a Prefeitura não pode comandar a Caixa Federal, certo? Mas o que ela pode fazer? É mandar o pessoal lá e orientar, junto com a Caixa, para que não repita isso no mês que vem. Como assim? Porque o pessoal está indo, muitas vezes, sem saber que existe uma regra de mês de nascimento. O pessoal está indo sem saber se tem direito ou não. É tudo muito novo. Então, quando a pessoa chega lá e quer ser atendida, ela fica na fila, de repente, lá por 1 hora, 40 minutos, e vai chegar na Caixa e fica sabendo que ali não tem nada para ela naquele momento. Entendeu? Então, esse pré-atendimento, além de evitar a fila, a aglutinação,
ele já auxilia a pessoa que sai de casa, se desloca e às vezes perde a viagem. Justamente para que no mês que vem, enquanto vira esse mês para chegar o mês que vem e ser pago de novo o auxílio, que seja feito um serviço até pela internet ou em bairros, de alguma forma, se fazendo manifestação, para que as pessoas consigam se informar antes, para que evite essa questão de novo. E digo mais, eu falei da Caixa, mas outros bancos também estão tendo aglomeração. Aí é uma outra questão, não é do auxílio, mas tem aglomeração também. Então, não ficou nesse requerimento, mas a prefeitura também tem esse conhecimento de que existem outros bancos com problemas, que eu preferi não misturar, porque a Caixa é o auxílio, né, que está caçando mais questão aí de aglomeração. Porém, não é só ali. Tem outros bancos que ficou para outra situação, porque eu acho que a Caixa agora é o principal ponto de aglomeração aqui, né, além de lotérica também e tudo mais, mas a ideia é da Caixa. Então, fica aí a sugestão de trabalhar em conjunto, tá? Muito obrigado, senhor Ronaldinho. Opa, claro, Beto. Então, eu até sugeri no ofício, é apenas sugestão para que o executivo, né, junto com a secretaria competente, junto com o comitê, né, que tem Tietê, que eles se reúnem para definir aí as ações que são tomadas, pelo período ainda que o comércio se encontra fechado, né, por conta do decreto estadual, que não está permitido abrir. Tomara a Deus que nos próximos dias isso venha a normalizar e com a flexibilização, né, que todo mundo possa, com o máximo de cuidados, voltar pelo menos um pouco aí as suas atividades. Mas pensando que ali a Rua da Caixa é uma rua que praticamente é feita de comércio, né, e o comércio parado, a sugestão que eu dei é que instalasse, né, tendas na rua mesmo, entendeu? E nessas tendas, embaixo dessas tendas, fizesse ali a demarcação do distanciamento e colocasse cadeiras e, de repente, aí, né, não é muita, não dá para colocar para todo mundo? Não dá, mas coloca lá para as pessoas, pelo menos, poder, essas que são pessoas idosas, né, pessoas com deficiência, que possam, que sejam cadeiras preferenciais. Enfim, a ideia está aí, legal que o Beto também fez o requerimento, né, mostrando que a Câmara está realmente também preocupada com essas pessoas e vamos torcer para que o senhor prefeito, junto com seus secretários aí, possam achar uma solução bacana também para discutir junto com os demais. Então. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. É sua palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu acho muito importante trazer o assunto à discussão. Eu queria deixar meus parabéns aqui para Beto. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Eu queria deixar meus parabéns aqui para Beto também, porque o assunto é relevante. E eu queria apontar dois aspectos aí que eu acho que é fundamental. E da importância do requerimento, é de trazer para a discussão o poder público, a prefeitura. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal ela vai ter muito mais condições de fazer um controle de toda essa situação a partir do momento em que a prefeitura também participe dessa organização. Ficará mais legitimado por parte da prefeitura organizar essas filas, organizar esse atendimento fora da agência da Caixa Econômica Federal. E eu queria também apontar um outro aspecto que foi abordado aí, que é a prefeitura, eu não sei que forma ela poderia realizar, se através da secretaria de alguma secretaria, mas de tentar orientar e levar orientação para a população em relação aos procedimentos que se tem que se tomar para chegar ao momento do saque do recurso, porque tem muitos casos em que a pessoa vai lá e ainda não é o momento de receber, ou vai até lá para fazer alguns procedimentos que poderiam ter sido feitos através do aplicativo no celular. Então, é muito interessante essa abordagem também. Então, fica aqui as minhas considerações. Muito obrigado. Continua a discussão.
Fazendo uso da palavra, eu gostaria de cumprimentar Beto pela autoria, pedir sua licença para subscrever em conjunto. Claro. Mas eu gostaria de fazer uma observação, né? O vereador Júnior Regonha fala de uma organização em conjunto entre o município e a instituição Banco Caixa Econômica Federal. Eu discordo, né? A prefeitura tem o papel de fiscalizadora e o banco tem a obrigação de organizar como prestador de serviço, né? Enquadrado no Código do Consumidor, tem a obrigação de zelar pelo bom andamento das filas. E é evidente que o município, na sua qualidade de agente fiscalizador, no exercício do seu poder de polícia, tem que fiscalizar, advertir e multar, se necessário for. Esperamos, Beto, que o desejo estampado no teu requerimento, né, referendado aqui por alguns, né, e que é a vontade e a visão de tantas milhares de pessoas de Tietê, porque cobram isso com frequência, né, não só na Caixa Econômica Federal, como em os outros bancos também. Hoje eu passei na frente do Itaú, também tinha fila dos dois lados, né, e nas lotéricas. O município tem que fazer o papel dele, né, de polícia, poder exercer o papel de polícia, fiscalizar e obrigar com que esses estabelecimentos, né, criem mecanismos, né, para se enquadrar dentro, né, das normas esculpidas no decreto municipal. Se o próprio Poder Executivo não se faz cumprir o seu decreto, né, que direito ele tem de exigir do cidadão comum? Está em... Pois não. Não, só pedir uma pequena parte. Pois não. Também entendo perfeitamente o que o senhor falou e concordo, né? É o que a gente vendo em várias cidades, né? Posso citar uma aqui também, que é a cidade de Alfenas, né, onde minha esposa tem familiares por lá, dentre outras aí no Brasil inteiro, mas a própria prefeitura tomou essa atitude de montar, né, essas tendas, de organizar a situação, sabe, tipo assim, é óbvio que poderiam também ter multado o banco, ter cobrado do banco, mas a gente sabe também que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, Tietê, diversos problemas, como o senhor falou, a gente sempre recebe reclamações, você vai no caixa eletrônico, não funciona, e a Câmara já fez cobranças em cima disso e nada resolve. Então, pensando mais no bem-estar das pessoas que estão ali, tipo assim, a sugestão é que a prefeitura tome a iniciativa de fazer e depois ela, de repente, transfira essa dívida, esses valores para o banco, enfim, cobre do banco também, que aplique a multa, enfim, mas pensando em algo que seja rápido, porque se ela, na parte burocraticamente, multar, notificar o banco e esperar a vontade do banco, a gente sabe que vai, de repente, as pessoas receberem aí as 3 parcelas e nada resolvido ainda, né? Então, sim, a sugestão é que a prefeitura tome as atitudes, faça o mais rápido possível e depois cobre também do banco para, né, que se resolva aí da melhor maneira. Ok? Senhor presidente, uma parte também, por favor. Pois não. Não, está corretíssima a sua colocação. Realmente a prefeitura tem a função fiscalizadora e ela pode aplicar multa, isso é claro. E o que Vossa Excelência coloca é o passo quando a gente perceber que a prefeitura fez alguma coisa e não deu resultado. Ou seja, a prefeitura procurou a Caixa até agora para fazer alguma coisa? Porque vai lá e multa, beleza, só que qual foi a solução que foi dada além da multa para isso? Então, eu acho que é importantíssimo a prefeitura poder valer o seu papel fiscalizador e aplicar a multa, mas que eu também acho que é tão importante quanto isso é a prefeitura agir de forma consciente e chegar para procurar a Caixa e ver o que é possível fazer para evitar alguma questão. A gente não ficar só fazendo dinheiro, entendeu? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar, ela tem que fiscalizar, ela pode aplicar a multa, tudo está certo. Mas a nossa perspectiva aqui é de uma situação que nunca foi enfrentada. Então,
Vamos tentar com bom senso. Agora, se ninguém fizer nada, se a Caixa também não fizer nada, não der de ombros, toma multa. E se a Prefeitura também não for atrás da solução, o que nós podemos fazer, além de lamentar, né? Então, fica aqui a ideia de que as pessoas se reúnam, as instituições se reúnam e tentem resolver. Só que nós podemos só solicitar, né, senhor presidente, como o senhor colocou. Então, torcer para que as pessoas se movimentem aí nesse assunto e evitem a aglomeração, que é o principal ponto, para a gente evitar a contaminação das pessoas. Muito obrigado. Ok. Em complementação à parte de vocês, quando eu digo que o Poder Executivo tem o dever de fiscalizar e tem o poder de polícia, é justamente que existe uma dosimetria nisso, né? Beto, como advogado, conhece bem essa regra básica, e essa dosimetria passa, obviamente, né, pelo contato, né? Quando a gente cobra uma ação, é em função da inércia que nós estamos assistindo, né? Há quanto tempo que o governo federal liberou, né, essa ajuda financeira ao cidadão? Se não me falha a memória, há mais de mês, certo? E há mais de mês, a gente vê fila na Caixa Econômica Federal, né? Na verdade, quando eu faço a leitura até um pouco mais jurídica, funcional do Poder Executivo, tem esse condão. Tem esse condão de alertar que cabe a ela, né, as providências básicas para se impor respeito. Nós, como representantes do cidadão, nós estamos sempre chamando atenção, né? A gente está sempre respondendo à publicação de pessoas na rede social, nós estamos dando satisfação, nós estamos trazendo a discussão aqui para conhecimento geral da população e estamos alertando o Poder Executivo que a ele cabe esse dever, como tantas e tantas outras vezes nós o fizemos já. Nós suprimos a deficiência do Poder Executivo. É evidente, né, que se a gente tivesse um Poder Executivo atuante, preocupado, inclusive, com o seu munícipe, já teria se encontrado com a direção do banco e já teria acertado, né, um regramento para isso. Mas até agora a gente não viu essa questão, né? O requerimento vem em boa hora, no sentido de cobrar as providências, porque a gente está vivendo isso no dia a dia. Mas faz um mês, praticamente, que a gente está assistindo esse filme, né? Que as pessoas não guardam a distância de 1,5 metro, né? Já vimos também pessoas sem máscara. E quanto ao banco, não nem aí, né? Ele acha que da porta para fora ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas tem. Eu sugiro uma ação mais enérgica do município, é justamente para que a instituição financeira tome consciência das obrigações que tem. Porque, ao mesmo tempo que o Poder Executivo tem o dever de fiscalizar e, no caso, se necessário, exercer o poder de polícia, a instituição financeira tem a obrigação de dar boas condições ao consumidor. Então, aí há a negligência e omissão de ambas as partes. Vou colocar em votação. Está em votação o requerimento número 170 de 2020. Kiko? Sim. Yara? Sim. Dr. João? Sim. Regonha? Regonha? Sim. Sim. Dr. Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Ronaldinho? Sim. O requerimento número 170 de 2020 está aprovado. Requerimento número 171 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie ao senhor prefeito Vlamir de Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente,
realize os estudos necessários com a emissão do respectivo decreto que estipule medidas administrativas de desburocratização dos serviços públicos como forma de minimizar os impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do Covid-19, tais como 1. Ampliação do rol de certidões a serem emitidas eletronicamente por meio do site da Prefeitura. 2. Dispensa da exigência do alvará de localização e funcionamento para fins de ingresso ao Simples Nacional, visando a simplificação das obrigações necessárias para a empresa ter direito aos benefícios da tributação reduzida. 3. Priorização aos atendimentos de pedidos de restituições de contributos recolhidos a maior como forma de contribuir com o fluxo de caixa do contribuinte. 4. Prorrogar os alvarás de funcionamento e as licenças ambientais que vencerem durante o período da declaração de calamidade pública. 5. Suspensão dos prazos processuais em procedimento administrativos em tramitação até a data final da declaração da calamidade pública. 6. Suspender os prazos para interposição de reclamações, defesas e recursos tributários até a data final da declaração de calamidade pública. E, assim, o contribuinte terá maior prazo para impugnar eventual lançamento. 6. Prorrogar o prazo de validade das certidões negativas de débito, CND, e as positivas com efeito negativo, CPNE, evitando restrições junto ao banco e a outras operações de crédito. 7. Suspensão dos prazos de recurso de multas de trânsito. 8. Emissão de habite-se sem a necessidade de vistoria presencial na edificação, além de outros atos de administração entender por conveniente e oportuno. Data da entrada, 4 de maio de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Sim. O requerimento número 171 de 2020 está aprovado. Requerimento número 172 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito Flamírio Jesus Sandei para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. 1. Há um planejamento da administração municipal para a utilização do valor de aproximadamente de 4 milhões, que será destinado ao município com a aprovação do projeto PLP 39/2020. 2. Em caso positivo, quais são as secretarias e departamentos que irão receber os referidos recursos e os mesmos serão destinados a que atividades? Data de entrada, 4 de maio de 2020, autoria Júnior Regonha e Dr. Pedro. Está em discussão. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Pedro. Eu vou depois permitir que o Júnior Regonha, que é o primeiro autor do projeto, fale mais sobre ele. Eu só queria mencionar que esta ajuda a todos os municípios do governo federal será muito bem-vinda. É realmente necessário tomar diversas atitudes que custarão. O problema, eu só queria dedicar minha fala a um pequeno detalhe. Esse projeto, o Júnior depois vai poder falar melhor, na verdade ele foi aprovado no Senado, mas ele ainda não, essa verba não está liberada para chegar, provavelmente 15 de maio é uma data aí, né, Júnior? Mas deverá chegar. Eu queria salientar, chamar a atenção de vocês que estão nos escutando, com respeito a Facebook. Facebook é algo bastante ingrato, muitas vezes ingrato, porque no Facebook já estão descendo a lenha que o prefeito não recebeu e não usou esse dinheiro e os vereadores não estão fazendo nada. Então, eu só queria chamar a atenção desse detalhe, uma vez já falei disso, volto a falar. Facebook, gente, é uma ferramenta que tem que ser triada. Você tem que ter muito cuidado com o que lê,
para evitar, muitas vezes, de falar coisas indevidas. Mas o requerimento está no momento adequado, é necessário que já comece a se pensar nas medidas que serão tomadas com esse valor que deverá chegar, na verdade um pouco mais do que 4 milhões, né, Júnior? Você deve ter o valor também, mas era isso apenas que eu queria salientar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Desculpe que eu não cumprimentei os novos vereadores antes da minha fala. Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Yara, já vou dar para você. O Juninho tinha pedido quase junto com o doutor Pedro. Já te libero. Não, senhor presidente, pode passar para a dona Yara aí. Yara, está cedendo a vez para você. Eu gostaria de que fosse autorizado que assinasse junto com o doutor Pedro Júnior, porque se trata de uma verba bem grande assim para a gente acompanhar, porque o nosso município está precisando de muita coisa nesse momento, e ideias, e a gente acompanhar como é que vai ser utilizado, inclusive se poderia ser comprando alguns testes, né, do Covid-19. Então, eu gostaria de assinar junto e poder participar. Depois, se for autorizado, de a gente saber como é que vai ser usado exatamente esse dinheiro, com ideias para a melhoria da população, tá? Porque a gente está vendo que algumas as não vacinas, os testes não estão sendo feitos em todo mundo. Então, a ideia, não sei se vai poder usar esse dinheiro para a compra dos testes do Covid-19. Ok? Obrigada. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor, Júnior Regonha. Obrigado. Yara, será um prazer, pode, né, a sua subscrição, porque quanto mais pessoas puder acompanhar, melhor é. O projeto ele vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, isso nacionalmente já. O presidente do Senado ele fez algumas colocações de contrapartida à remessa do recurso, mas, pelas palavras dele, já acertado com o presidente Rodrigo Maia do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. O dinheiro vindo, ele terá uma primeira liberação dia 15 de maio, com a intenção do requerimento, além da gente acompanhar e fiscalizar, é provocar que a administração ela já tenha o seu planejamento pronto com a chegada do recurso, porque quem tiver com o planejamento pronto, com as previdências que terão que ser adotadas a nível administrativo, sairão na frente para gastar esse dinheiro, que a gente, como disse a Yara, bem colocou, que seja gasto na área da saúde, num momento como esse, que nosso município precisa tanto, e de tantas providências na área da saúde, para complementar o que nós já temos e para enfrentar esse momento difícil. Então, o objetivo também, além da gente poder acompanhar e fiscalizar e até dar sugestões, é que a gente tenha, sim, nesse requerimento, a provocação do Executivo para que ele já inicie os seus planejamentos, porque quem primeiro tiver tudo bem organizadinho, bem certinho, vai ter a possibilidade de utilizar o recurso com a maior rapidez. E bem colocou o vereador Fábio, da Alfabre, a administração, por vezes, precisa ser provocada e é a nossa intenção agora desse requerimento. Então, fica aí as nossas colocações e esperamos que essa resposta também venha em prazo inferior a 15 dias, para que a gente tenha os dados antes. Ok, presidente? Obrigado. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Beto Moraes. Senhor presidente, primeiro ressaltar aqui, ratificar o que disse o vereador Dr. Pedro Campos sobre a má utilização das redes sociais como fonte de informação. Eu também vi na internet pessoas de bem, né, cobrando o que vai ser feito com o dinheiro,
E aí eu esclareci que não, que é um projeto de lei que foi aprovado, que vai para a Câmara, que não é o momento ainda de cobrar. É legal as pessoas saberem o que está acontecendo, todo mundo está ciente, mas que saber também entender, fazer a cobrança direito, né? Porque não adianta também exigir lá, reclamar do prefeito, da Câmara, se o dinheiro não está no nosso bolso ainda. Em relação ao projeto em si, ele é interessante, existem outras questões também do projeto, né? Compensação porque vai perder ICMS e ISS. Existe uma questão até que eu discuti com a nossa assessoria da Câmara, porque pode haver uma contrapartida que é o congelamento de salário do servidor público, né? Está no projeto de lei, eu não sei se foi aprovado no Senado isso ou não, se não for, mas eu sei que é uma questão que pode chegar no nosso colo. A Câmara Municipal deverá, se for o caso, ser chamada a discutir esse assunto, porque é a contrapartida que o Senado colocou para ver essa liberação do dinheiro. Então, fica esse ponto também aí, eu não sei se foi confirmado isso, porque realmente não consegui parar para ver, mas a informação que eu tenho aqui, inclusive, de site de notícia, é essa, que existe essa contrapartida do congelamento do salário do servidor público. Os da saúde não, né? Porque a saúde está na pandemia aí, então seria uma punição, mas consta essa informação que eu não sei se vai ser ratificada na Câmara, porque a gente sabe que a Câmara teve um pouco de ciúme do Senado ao tocar esse projeto de lei, coisas da política, né? Infelizmente. Mas fica aqui realmente é importante a gente saber um valor muito alto para o município, é difícil você receber um dinheiro desse, a gente sabe disso. Então é importante que a Câmara realmente acompanhe e parabéns aos vereadores que tiveram essa intenção de solicitar ao prefeito para nos auxiliar nesse problema aí, porque a gente sabe que não está simples. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Fazendo uso da palavra, cumprimento os autores e, em complemento ao que colocou o doutor Pedro em relação à rede social, este é um momento importante para a gente esclarecer algumas coisas, né? Nós temos uma oportunidade, né, até para explicar. Todos nós somos muito solicitados, muito cobrados, e é importante que quando a gente tem o espaço para tratar de determinado assunto, né, a gente trate para que todos tenham ciência da realidade. A primeira observação minha diz quanto ao valor, né? Já saiu até uma tabela que o próprio Senado fez, e se não sei, né, os números finais, mas arredondando são 5.100.000 reais. Peço a parte, senhor. Peço uma parte. Só um minutinho. Eu ia passar o valor, exato. Tá. 5.131.000. Não, eu ia passar apenas o valor que eu tenho aqui, 5.131.972 reais. Tá, agora melhorou. Tá. O Robson está fazendo um esclarecimento importante aqui, nada como assessoria proativa e competente. Essa tabela que está circulando, ela corresponde à divisão equânime do governo estadual, né, com os municípios. O Senado alterou isso. O Senado aumentou a fatia do Estado e diminuiu do município. Então, nós não teremos mais de 5.100.000 e alguma coisa. Teremos um pouco menos, né? O que é importante ser dito é que este valor, ele vem como repositor, como compensador da queda de receita dos municípios em função da queda de arrecadação do governo federal no tocante a repasses a Estado e município, né? O que precisa ser dito para que as pessoas entendam, esses 5.100, que não são mais 5.100.000, não é um complemento, né? Ele vem como uma tentativa de repor uma queda acentuada na arrecadação, no repasse do governo federal aos municípios. Via de consequente, uma queda acentuada
na arrecadação do município, né? E é evidente que tem um caráter emergencial em relação à pandemia, mas também tem outros caráteres, né? E não é de uso exclusivo, né, para combate da pandemia, justamente em função de ter esse caráter de minimizar as perdas da queda de arrecadação, certo? Então, é o que... O Robson está acompanhando a sessão e acompanhando a internet. Está dizendo que a Câmara Federal, né, acabou de aprovar, né, o texto base com pequenas alterações e vai voltar, fez algumas alterações, então está voltando o PL para o Senado, porque você só poderia aprovar de forma definitiva se não fizesse alteração nenhuma. Então volta para o Senado para rediscutir no Senado, tá? Então, é importante, né, que a gente, na qualidade, né, de representante do povo, esclareça isso, né? E também diga que nós vamos fiscalizar, né, cada centavo onde vai ser empregado. Ainda mais com a decretação da calamidade pública, né, que se dispensa o processo licitatório, né, que diminui a exigência em contratações, enfim. Esse é o grande papel do vereador, né? É de elucidar isso à população e exercer o seu poder fiscalizatório junto ao Poder Executivo. Ok? Vou colocar em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Sim. Requerimento número 172, 2020, está aprovado. Requerimento número 173, 2020. Requeiro, ouvido o plenário, e reiterando solicitação anterior, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria pertinente, providencie o serviço de manutenção e recuperação da rua Domingos Bertola, bairro Xangri-Lá, bem como também a manutenção no calçamento da rua Luiz Ferraz de Arruda Gama, bairro Bertola, e a poda e limpeza da espécie arbórea que ali se encontra. Data de entrada, 4 de maio de 2020, autoria da UFAB. Em razão desse requerimento ser de minha autoria, eu passo a presidência ao doutor Pedro, para que coloque em discussão e votação. Está em discussão o requerimento número 173 de 2020. Está em votação o requerimento 173 de 2020. Kiko Aronchi. Sim. Yara Luquete. Sim. Dr. João Marterini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. Ronaldinho. Sim. O requerimento 173 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente da UFAB. Obrigado, Pedro. Requerimento número 174 de 2020. Requeiro que se oficie o senhor prefeito Vlamir Jesus Sandei para que, após contato com a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, adote as providências necessárias para o fornecimento de alimentação aos servidores públicos municipais lotados na UBS Central, que realizam plantões em feriados e finais de semana, com escalas de 12 horas consecutivas, bem como presta informação do fato ocorrido na última semana que resultou com um cidadão preso dentro das dependências da mesma unidade na véspera do feriado do dia 1º de maio e após o expediente. Data de entrada, 4 de maio de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko Aronchi. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra.
Ronaldinho. Sim. O requerimento número 174/2020 está aprovado. Moções. Moção 14/2020. Moção de congratulações à Guarda Civil Municipal de Tietê, GMC-MT, pelo aniversário de 25 anos de sua fundação. Data de entrada, 3 de maio de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Sim. A moção número 14/2020 está aprovada. Moção 15/2020. Moção de congratulações a todas as empresas e pessoas que contribuíram com a doação de cestas de alimentos e produtos de limpeza para distribuição aos mais necessitados neste momento de pandemia. Data de entrada, 4 de maio de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Sim. A moção 15/2020 está aprovada. Moção de apoio à manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública para a sustentação dos estudos que objetivam viabilizar sua privatização e promoção de debate com a participação de representantes dos municípios afetados. Data de entrada, 4 de maio de 2020. Autoria, Dalfabre e Ronaldinho. Em razão desta moção ser de minha autoria, novamente passo a presidência ao doutor Pedro para que conduza a discussão e votação da moção. Está em discussão a moção 16 de 2020. Está em votação a moção 16 de 2020. Kiko Alonque. Presente. Sim. 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 Perdão. Yara Luquete. Sim. Dr. João Martellini. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. Ronaldinho. Sim. A moção número 16 de 2020 está aprovada. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente Dal Fabre. Obrigado, Pedro. Há 3 vereadores inscritos para a palavra livre. Doutor Pedro, Yara e Regonha pela ordem. Pedro, a palavra está livre com você. Agradeço, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste. Peço a palavra para escrever sobre alguns tópicos, e o primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é para parabenizar a nossa colega vereadora Yara, que hoje inaugura seus trabalhos aqui nesta casa, de forma virtual, Yara. Quando estivermos lá no plenário, você vai ver que é um pouquinho diferente, dá mais frio na barriga no plenário, eu acho. Mas, de qualquer forma, parabéns, Yara, parabéns. Obrigada. Yara, que é uma grande conhecida, Yara, eu, sem me estender muito, recordo que quando cheguei em Tietê, fui atender na Santa Casa de Tietê, e você é que me auxiliava lá. Sim. Na recepção dos pacientes, você deve recordar disso. Então, você foi das primeiras pessoas com que eu tive contato. Eu sou família de Tietê, tudo, mas eu digo no trabalho, né? E dali em diante, nossa amizade só cresceu. Então, parabéns. E que esse trabalho segue, comprometido, que você sempre teve na saúde, traga frutos aqui no seu trabalho na Câmara e conte comigo para o que precisar. Obrigada. Gostaria também de, na figura das vereadoras Sandra e Yara, parabenizar todas as mães de Tietê
já adiantando, pelo seu dia no próximo domingo, Dia das Mães, né? E esse é o meu voto a todas as mães de Tietê. Fazer um registro, gostaria de registrar, assim como essa verba que falamos agora há pouco, a verba da saúde, é uma verba que esperamos que venha, e é importante a gente divulgar isso. Eu gostaria de também divulgar aqui que já foi colocado no portal do Registro Civil, já saiu, então já está carimbada a verba do deputado federal Guiga Peixoto, atendendo a uma solicitação nossa, uma verba de R$525 mil para custeio de atenção básica à saúde do município, e uma segunda emenda parlamentar, uma verba de R$320 mil para o custeio da atenção especializada, que é para atender a nossa Santa Casa de Tietê. Então, essas verbas já estão, não chegaram, então, mais uma vez, rede social, não chegaram, chegarão no seu devido tempo, mas o importante é que já estão destinadas para Tietê. E, para encerrar, eu gostaria de falar só rapidamente do assunto do momento, realmente, o coronavírus. Nós temos que tomar muito cuidado. Tietê agora com 3 casos positivos, está aumentando, assim como todo o interior, Piracicaba aumentando bastante. O pico está chegando na nossa região. Há essa discussão com relação às UTIs estarem recebendo os do interior, que devem começar em breve a receber os pacientes de São Paulo, as UTIs do interior. Isso realmente deve acontecer, porque você não tem outra alternativa. Muitas pessoas já discutiram, já conversaram comigo, falaram, mas escuta, não é melhor você pegar então o respirador daqui e levar lá, para deixar lá o paciente, não trazê-lo para cá, onde virar a família? Tudo. Na verdade, não virar a família, porque não vai ter acesso, os hotéis estarão fechados, não tem nem onde hospedar. Virar o paciente. O grande problema é que estará aumentando a taxa de ocupação das UTIs do interior. E o interior está um pouco atrasado em relação à capital. Mas, infelizmente, o interior está aumentando. Porque a gente vê nas ruas, como já foi citado aqui hoje, pessoal sem máscara, a quarentena. Vejam, é necessário reabrir o comércio, tudo isso, essa discussão é longa? Sim, mas tudo tem que ser feito corretamente ao seu tempo. Se nós não tivermos a quarentena bem realizada, se nós não tivermos um número baixo de pacientes no interior do estado, não estou falando só de Tietê, estou falando todo o interior, se nós não achatarmos essa curva, vai faltar UTI no interior também. Em São Paulo está chegando o limite, todos estão acompanhando. Agora, o pico já passou? Eu imagino que São Paulo esteja no pico, exatamente nessa semana. O interior, esse pico será um pouco depois. Nós entraremos no pico em 1 ou 2 semanas. Por isso, temos que manter a nossa vigilância, nos manter em casa. E um dado muito interessante que saiu agora, eu gostaria também de mencionar, é que as internações em UTI no Brasil, quando comparado com os países da Europa, a população entre 20 e 49 anos aqui está muito maior do que na Europa. Tem 2 explicações, é lógico. A primeira é que a nossa população, pelo próprio perfil demográfico, ela é uma população mais jovem do que dos países da Europa. Mas só isso não justificaria. A grande verdade é que o nosso jovem não está acreditando muito, não. A gente está vendo jovem aí na rua, sem máscara, achando que é brincadeira. E é por isso que eu faço uso desse espaço para pedir mais uma vez, e assim vou encerrando, pedir que todos tomem cuidado, todos respeitem a quarentena. Tem que ser feita essa quarentena. Então, se possível, fique em casa. Mas se precisar sair, use máscara. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado. Yara, a palavra está com você. Eu gostaria de agradecer o apoio que todos me deram, a todos vocês, as pessoas que estão nos assistindo, as mensagens de carinho que eu recebi, assim, que eu fiquei
muito feliz, né? E eu queria dizer que eu vou tentar fazer o melhor que eu sei fazer, né? A área da saúde é meu carinho, eu tenho muito por ela, vivi quase metade da minha vida na área da saúde, né? Já recebi um título de cidadã tietense pela dona Sandra, pelos trabalhos realizados na ação da casa, e isso eu tenho com muito orgulho. E eu gostaria de dizer para vocês que eu sou nova, vou aprender, vou errar, vou falar errado, então tenha um pouco de paciência comigo, peço o apoio de todos, e a população também, se quiser, pode me chamar como sempre me chamaram. Mesmo eu estando longe da saúde, eu sempre falo, eu nunca estive fora da saúde, né? Estive fora da saúde, mas ela nunca esteve longe de mim, porque as pessoas procuram, e eu nunca soube falar um não. Então, temos muito trabalho na cidade, sim, não é só na área da saúde, são outras, mas a gente tem que trabalhar agora por causa da pandemia. Eu acho que o foco, nesse instante em Tietê, é o Covid. Então, eu também peço que todo mundo respeite, né? Para que nossa cidade continue como estava, porque os casos que a gente viu, como o Dal tinha dito, são importados, então ainda a gente está bem, mas não podemos baixar a guarda. Tá? Obrigada, boa noite. Regonha, sua vez. Senhor presidente, eu não vou pedir o cancelamento aí do uso da palavra, porque eu estou com um problema muito grande aqui de transmissão. Não Está entendi. cortando. Eu vou pedir para cancelar o uso da palavra, eu estou com um problema na transmissão. Tá, mas eu estou te ouvindo bem aqui. Eu também. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não ouço vocês. Corta a voz, mas então eu vou fazer o uso da palavra, já que vocês estão me ouvindo. Senhor presidente, na verdade é rápido. Primeira informação, eu recebi um ofício da Secretaria de Administração, acho até que Vossa Excelência poderá trazer até mais informações, porque está bem alinhado com o assunto. Pedi para ler a resposta desse ofício, contudo, o regimento não permite, só permite a leitura de resposta de requerimentos. E o que é o ofício? É a respeito da Zamptec. Eu recebi a informação de que, oficial agora, subscrito pela Secretaria de Administração, de que a Prefeitura realmente vai reter os valores relativos, finais aí da empresa Zamptec. Então, acho que é já um passo importante no que diz respeito à regularização da situação dos funcionários e das funcionárias que ficaram sem receber os seus direitos trabalhistas aí. Então, eu não sei se o senhor tem até mais informações detalhadas, enfim, mas isso já está oficializado aí na Câmara. A outra questão que eu queria também trazer de informação, que a respeito Conversei com o secretário. Eu conversei com o secretário de Educação, o senhor Suleiman, e ele me passou que a administração já tem alinhado algumas possibilidades, já está adotando algumas providências para resolver também essa questão nos próximos dias aí. Então, acho que são duas informações importantes que tramitaram aí nas duas sessões que nós fizemos, nas duas últimas, tá certo? E queria deixar finalmente comentado aí, teve a moção, eu não pedi a palavra, as moções, né? Eu não pedi a palavra porque, como eu disse, estou com problema de transmissão, não estou ouvindo vocês direito. A respeito das duas moções, sendo da Guarda Municipal, completa 25 anos de existência, assim como a moção das doações das toneladas, 3,5 toneladas de material de limpeza e também dos alimentos aí que a população vem se movimentando, o que complementa com a doação já feita dos EPIs
e as doações já feitas à Santa Casa, que foram as 2 moções das semanas anteriores. Tá, ok? Eu acho que, nesse momento, a sociedade civil, o setor privado, vem sendo fundamental no enfrentamento dos problemas que a gente está enfrentando aí, trazendo toda essa contribuição para a prefeitura e para a sociedade como um todo. Então, seriam essas colocações. E agradecer, senhor presidente. Desculpa aí se está tendo alguma falha aí, porque eu realmente não estou tendo problema na transmissão. Ok? Muito obrigado. Não havendo mais matérias, como mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo a ordem do dia. Rico. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Vergonha. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Ronaldinho. Ronaldinho. Sim, sim, doutor, perdão. É um joia, né? Não, estava travado aqui, fechado o áudio, perdão. Farei agora a verificação de presença para passarmos a ordem do dia. Kiko Aronque. Presente. Yara Luquete. Presente. João Martellini. Presente. Júnior Regonha. Presente. Dal Fábio, presente. Doutor Pedro. Presente. Beto Moraes. Presente. Sandra Takakura. Presente. Ronaldinho. Presente. Havendo o número regimental, informo às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores que não há mais matéria a ser apreciada na ordem do dia. Portanto, agradeço a presença de todos vocês e convoco-os para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de maio de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.